uma forma muito saudável, não aqueles profetão que sai e vai falando um monte de profetário e coisa e faz aquele alvoroço todo. Ele é um homem de Deus. E aí ele deu aula pra gente sobre essas questões do Espírito, sobre os dons e tudo mais. E aí ele conta que... Eu ia contar. Ele estava pregando um dia lá na base e ele falou assim: Jesus, você veio, Jesus. E aí ele vira de costas para o povo e ele sentiu, entendeu no espírito dele que era Jesus chegando ali. E aí ele larga a pregação, começa a chorar, se taca no chão, porque ele não está nem para os outros não. Ele é alguém que vai falar mesmo os negócios e assim, ele... Gente, quando fala que o homem de Deus é de verdade, não é, a gente conhece ele de perto, tipo, glória a Deus na vida dele. E ele se ajoelha no chão e fala: Jesus, você veio, meu amigo, que saudade. E ele começa a orar e chorar, aí depois de um tempão ele se recompõe e volta a pregar. Porque Jesus já chega, Jesus é mais importante do que qualquer coisa que ele estivesse falando ali. Nesse dia o culto tinha acabado, a gente já estava tirando foto da turma, que era uma formatura, e ele atrás lá no chão, caído. Ele é muito engraçado. Então, tem esse dom de discernimento de espírito, todos nós temos esse dom, nós só precisamos agora acessá-lo, usá-lo. E aí, com o tempo, nós vamos tendo maturidade, nós vamos amadurecendo no dom. Então, vai ficando mais fácil de discernir, vai ficando mais fácil de entender. Isso é uma caminhada. Então, é uma caminhada de fé, de confiança no Senhor e de relacionamento. E vai ficando mais fácil. Então... Tá, 10h30. Tá, dom de fé é para realizar ações sobrenaturais. Então, é uma fé, por exemplo, para você crer que pode chover ouro, pode fazer alguma coisa do tipo. É um dom sobrenatural, de crer no sobrenatural do Senhor. Então, por exemplo, a gente tem a história de um cara, dessa professora dele que estava no Egito, ela conta sobre um amigo dela que foi transladado. Deus fala para ele precisava ir para um outro país, contexto de perseguição. Ele estava no Egito e ele precisava ir para um outro país que eu não lembro qual era. E aí ele não tinha dinheiro para ir, não tinha como comprar passagem, não tinha nada. E Deus fala para ele ir para o aeroporto. Aí ele vai para o aeroporto e Deus fala para ele ir para o banheiro. Quando ele entra no banheiro e sai do banheiro, ele estava no país que ele precisava ir. Então, ele foi transladado. Ele viveu uma operação de maravilha, assim, usou o dom da fé de uma forma sobrenatural, porque naquele contexto aquilo faz sentido. Precisa ser assim. É um lugar onde, se você não se move dessa forma, você pode morrer. Espiritualmente e fisicamente. Então, é um lugar onde a ação de Deus é muito mais exagerada do que aqui que a gente não precisa ser transladado. Entendeu? Aquilo que Deus fez com o time eles não tinham dinheiro para ir eles estavam indo alguma coisa da Ásia, não me lembro. E aí Deus falou para eles irem para o aeroporto, no dia da viagem. Eles foram para o aeroporto, tinha 8 pessoas do time, todos sem passagem. Deus mandou eles fazerem as malas e irem para o aeroporto. Eles foram, o missionário desse jeito, ele tinha uma loucura. Aí ele foram para o aeroporto e eles foram em companhia, perguntando se tinha os nomes dele nas passagens. Até que eles chegam numa companhia e está lá as 8 passagens para eles, sem eles terem comprado. Porque Deus quis fazer dessa forma. Tem vezes que Deus paga, tem vezes que Deus dá desse jeito. Entendeu? Então, esses são os nossos desafios do Senhor. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai treinar palavras de sabedoria, palavra profética e palavra de conhecimento. A palavra de sabedoria é o jeito prático de Deus de cumprir a palavra profética. Então, você, digamos que recebeu uma palavra, sei lá, de que Deus quer que você vá para a África. Essa é a palavra profética. Mas a palavra de sabedoria vai te dizer o como, vai te dizer o tempo, vai te dizer as circunstâncias. Então, às vezes, se você tem uma palavra profética na sua vida que ainda não se cumpriu, você não precisa de uma nova palavra profética do Senhor, você precisa de uma palavra de sabedoria. Você precisa discernir o tempo, o modo, como. Então, foi o que aconteceu conosco. Deus usou uma palavra profética que nós abriríamos uma base missionária. A gente orou por uma palavra de sabedoria, falando: Senhor, aonde, quando e como. E o Senhor foi nos respondendo ao longo do tempo como seria aqui, o tempo, tudo e o modo de fazer isso. Então,
E aí a palavra de conhecimento é uma informação sobre a pessoa, sobre o passado ou o presente dela, que não teria como você saber se não fosse uma revelação de Deus. Então, sei lá, Deus pode falar, te dar uma impressão, você entender de que a pessoa ontem estava em casa, sentada, embaixo de uma árvore, chorando e orando ao Senhor. Deus pode revelar que aquela pessoa estava daquele jeito. Então, é uma palavra sobre o passado ou o presente, que você não teria como saber se não fosse o Espírito. Então, a gente usa muito essa palavra de conhecimento em evangelismos. Então, a gente ora e pede para o Senhor que Ele quer encontrar, e aí Deus dá cor de roupa, às vezes vem camiseta azul. Só isso que a gente tem de informação, e a gente sai com a roupa. E quando chega na pessoa, Deus te testifica no Espírito de que é aquela pessoa. Então, não é uma coisa bagunçada. Parece meio confuso no início, mas o Senhor vai conduzindo as coisas. Gente, eu acho que vai passar de novo. Eu preciso fazer prática. Então, vamos fazer essa prática agora. E a palavra profética, ela é conhecer a mente e o coração de Deus. Então, para que você tenha uma palavra profética, você precisa ouvir o que está na mente e no coração de Deus. E um cuidado para você que vai receber uma profecia. Você precisa julgar a profecia. Você não julgar a pessoa, você julgar a profecia. Uma coisa que Deus faz Deus só vai usar um profeta para falar com você em duas situações. Ou por quê? Porque assim, Deus sempre vai querer falar com você primeiro. Deus sempre tem o prazer de se comunicar com você diretamente. E Ele vai fazer isso. Mas Ele pode, às vezes, já ter comunicado com você várias vezes e você não entendeu. Deus pode enviar um profeta para falar com você, porque você não estava ouvindo Ele. Então, a pessoa só pode falar uma palavra profética para você sobre algo que você já tenha pensado ou orado. Entendeu? Então, às vezes, você, sei lá, nem é casada, nem nada, e a pessoa chega em você falando que você, no ano que vem, vai ter, sei lá, um filho. Tá, você pode casar em um ano e ter um filho? Pode. Mas você não está orando por isso, não é uma pauta que você tem se relacionando com o Senhor, não faz sentido aquela pessoa estar falando aquilo. Entendeu? Porque Deus primeiro vai comunicar com você. Porque Deus é um Deus imanente que se relaciona conosco pessoalmente. Então tem muita gente por aí frustrada com o Senhor porque recebeu profecias que na verdade nem era Deus falando. Então a gente precisa julgar. Então, quando você for compartilhar com a pessoa, seja a palavra de conhecimento, seja uma palavra profética, seja, enfim, uma palavra de sabedoria, você vai perguntar à pessoa, faz sentido para você o que eu estou te falando? E aí a pessoa vai falar, sim ou não. E quando você receber uma palavra dessa, você não vai dizer amém, meu Deus. Você vai falar, beleza, obrigada, vou orar sobre isso. E você vai perguntar para o Senhor sobre aquela palavra. Entendeu? Isso, estou falando isso para vocês usarem na vida de vocês. Porque às vezes vão chegar profetas que não são profetas, falar coisas que podem, na verdade, só minar o seu relacionamento com o Senhor. Então vamos fazer a prática. Eu quero que vocês separem homens e mulheres. É algo que também tem que tomar muito cuidado. Porque a gente precisa exercer nessa hora o dom também de discernimento de espírito. Satanás não tem TDAH, ele não esquece. Então, tipo, o cara chega falando sobre o seu passado, e você tem que perguntar no Senhor, isso vem do Senhor de onde que vem. Ou o cara fala seu CPF. No dia que você fez, ele estava lá também, tentando tormentar a sua vida. Então, tem que ter também esse tipo de cuidado. De, cara, esse realmente do Senhor, o caráter da pessoa que está expressando, se o Senhor já comunicou com você, será que o Senhor já entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tá, eu quero que